Oi, pessoal. Então eu vou tentar falar aqui um pouquinho sobre a relação de bizu, né? E como eu coloquei já no nosso encontro, a pergunta-chave que a gente faz quando a gente vai resolver esses problemas, né, da relação de bizu é basicamente se perguntar sobre quais números podem ser produzidos por uma equação de primeira ordem nesse sentido, né? Então, com o x e o y inteiros, vou pegar aqui como exemplo 30x mais 42y. Então, fixando o 30 e o 42 e variando o x e o y nos números inteiros, quais números podem ser produzidos? Bom, a primeira coisa que a gente nota é que todos os números que vão ser produzidos aí, eles têm que ser múltiplos dos divisores comuns de 30 e 42, né? Se eu pegar um divisor comum de 30 e 42, então esse divisor, como ele divide o 30, ele vai dividir o 30x, como ele divide o 42, ele vai dividir o 42y, portanto ele vai dividir o 30x mais 42y. Em outras palavras, todos os divisores comuns de 30x e 42, de 30 e 42 vão dividir essa soma aqui, né? Em particular o 6, né, que é o maior divisor comum. Então, como o 6 divide 30 e o 6 divide 42, o 6 vai dividir todos os números da forma 30x mais 42y. Para dizer que o 6, na verdade, né, esse é o final da história, o 6 é o menor número inteiro positivo que pode ser produzido dessa forma, né? Aí tem que fazer a demonstração desse resultado que eu acabei de falar, né? E a demonstração dele se baseia em basicamente dois passos. Um dos passos é considerar o menor número que pode ser produzido pelo 30x mais 42y. Então a gente primeiro então faz o seguinte, né? Vamos escrever aqui embaixo, né? Demonstração desse passo. Seja m o menor inteiro positivo produzido por 30x mais 42y. Então esse m ele vai ser um cara dessa forma, 30x mais 42y. Vamos colocar aqui um x' e y', né, para fixar esses caras. Então esse m é um cara dessa forma. O primeiro passo para essa demonstração é mostrar que o m, de fato, divide tanto o 30 quanto o 42, né? Eu não vou fazer essa demonstração de que o m divide o 30 e o 42, eu vou deixar talvez para um outro vídeo, mas eu sugiro que vocês pensem, por que o m, nesse caso, vai dividir o 30 e o 42, né? Bom, se o m divide o 30 e o 42, então ele é um divisor comum do 30 e 42. Logo, o m tem que dividir também o MDC deles, que é o 6, né? Porque se ele é um divisor comum e todos os divisores comuns de 30 e 42 dividem o maior divisor comum, que é o 6, então esse m tem que dividir o 6. Em particular, a gente tem também que o m é um número que tem que ser menor ou igual ao 6. Então a gente sabe que m é menor ou igual a 6. Por outro lado, a gente sabe que esse número ele é produzido pelo 30x mais 42y, né? O m ele é produzido pelo 30x mais 42y. Então, por outro lado, a gente sabe que, como a gente falou acima, o divisor comum de 30 e 42, no caso, por exemplo, o maior divisor, que é o 6, esse divisor comum vai dividir todos os números da forma 30x mais 42y. Mas o m é um número da forma 30x mais 42y. Então, se um cara divide o 30 e o 42, esse cara tem que dividir o m também. Portanto, se como o 6 divide o 30 e o 42, esse 6 tem que também dividir o m. Disso segue que o 6 é menor ou igual ao m. E, portanto, dessas duas coisas, o m tem que ser exatamente o número 6, que é o MDC.
Então essa é a... Opa, ficou um pouquinho fora ali. Então essa é a conclusão, tá? A única coisa que fica para demonstrar aqui, né, que eu não demonstrei, é que o m ele é de fato um divisor do 30 e do 42. Lembrando que o m é o menor inteiro positivo produzido por esses. Então a gente tem que primeiro mostrar que o m divide o 30 e o 42, portanto ele divide todos os divisores, né, divide o MDC desse, que é o 6. E como 6 divide sempre 30x mais 42, 30x mais 42y, e o m é um divisor, é um número dessa forma, então o 6 tem que dividir o m, né? E aí a gente conclui a primeira parte. A segunda parte que eu quero mostrar para vocês é como a gente pode fazer para encontrar, de maneira bastante prática, a solução desse cara, né? Como eu já mostrei, acho que no último encontro, esses números, né, produzir esses números, se trata da gente considerar, digamos, o 30 e o 42, né, e a gente vai fazendo somas e subtrações. Então, por exemplo, se eu pegar uma vez o 30 e nenhuma 42, eu produzo o 30. Se eu pegar o y igual a 1 e o x igual a 0, eu vou produzir o 42, né? Vou pegar uma vez o 42 e nenhuma vez o 30. Mas eu poderia pegar, por exemplo, uma vez o 42, pegar o y igual a 1, e menos uma vez o 30. Se eu fizer isso, eu vou estar produzindo o número 12. Então eu vou colocar aqui já, eu vou copiar o 30 aqui embaixo, e aqui embaixo eu vou colocar o 42 menos o 30, que vai dar 12. Né? E aqui ao lado, eu vou tratar dos números 30 e 42 na forma simbólica, pensando num A e num B. Né? Então, o 30 está representado pela letra A e o 42 representado pela letra B. Aqui eu vou colocando as operações algébricas referentes às contas que eu faço do lado esquerdo. Então, vou até fazer uma linha aqui. E aí ficou assim. Bom, o A, que é o 30, ele é o próprio A. Então, aqui esse 30 está relacionado a esse A. O 42 é o B. O 12 é o 42 menos o 30. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui que é o B, que é o 42, menos o 30, que é o A. Então, esse daqui, B menos A, é o 12, tá certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Agora, o 30, eu posso tirar duas vezes o 12, que dá 24. Né? 2 vezes 12, 24. Se eu pegar 30 menos 24, eu vou ter 6 aqui. Então, esse número aqui é 30 menos 2 vezes 24. E do lado de cá, eu vou fazer a operação simbólica correspondente. Observe que eu peguei 30 menos 2 vezes o 12. Aqui, portanto, eu vou pegar A menos 2 vezes o B menos A. Vou fazer essa conta em particular aqui do lado, só para a gente ver, que é o A menos 2 vezes o B menos A. Depois a gente pode fazer isso de uma maneira mais rápida, mas eu vou fazer nesse caso mais devagarzinho aqui. Então, quantos A's eu vou ficar no final das contas? Aqui eu tenho 1A menos 2 vezes menos A, então eu vou ter 3 A's. E aqui eu vou ter menos 2 vezes o B, então menos 2B. Então esse número aqui é o 6. Se eu pegar 3 vezes o 30 e subtrair 2 vezes o 42, eu vou ter o 6. De fato, 3 vezes o 30 dá 90, 2 vezes o 42 dá 84, e 90 menos 84 dá o 6. Então, eu vou só copiar a parte simbólica aqui. Fica com o 3A menos 2B. E aqui eu vou copiar o 12 mesmo, que é o B menos A. Bom, aqui, isso daqui já cheguei no MDC, né? Que é o próprio 6. Então, o MDC, que é o 6, ele está sendo escrito a partir de uma combinação do 30 e do 42 da seguinte forma. O 6, ele é igual a 30 vezes 3, mais, vou colocar mais mesmo, mais 42 vezes menos 2. Então, como que eu produzo o 6? Pegando 3 vezes o 30 e tirando 2 vezes o 42. Então, aqui eu já encontrei a solução, digamos, x e y, que resolvem essa equação. Depois eu vou falar mais em um outro vídeo, provavelmente,
que existem infinitas soluções disso, na verdade, né? Não existe apenas a solução 3 e menos 2. Mas aí eu falo no próximo vídeo.